Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando nesta manhã, segunda-feira, né? Hoje, 23 de dezembro, mais um programa estudando a codificação espírita e refletindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, Marília, Kátia, todas as segundas-feiras, né, estamos por aqui procurando aprender um pouquinho mais, né, com as lições nos deixadas aí por Mestre Jesus através do Evangelho. Então, nós agradecemos sempre, em primeiro lugar, a Deus pela vida, pelas oportunidades, a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade, e aos espíritos amigos, nós chamamos de mentores, anjos de guarda, guia espiritual, não importa o nome que os damos, o que importa é que tem sempre um amigo espiritual designado por Deus a caminhar, a nos incentivar, a nos amparar. Então, nós temos que fazer sempre a nossa parte, mas nós temos aí esse amigo também nos intuindo, né? Então, fica aí a nossa gratidão e, é claro, a você que está sempre do outro lado aí na telinha, ao vivo, no gravado, nos ouvindo, né, compartilhando conosco dessas reflexões. Então, nós somos gratos por nos incentivar a mais esse ato de aprendizado e de busca, transformação interior. Muito grato a todos. Então, vamos aí dando bom dia para nossas companheiras aqui do meu lado, né? Companheira de vida, esposa, irmã, caminhada, Marília, dessa e de outras, né? Do outro lado, a Kátia. Então, bom dia para vocês. Bom dia, querida Kátia, paz e luz contigo. Bom dia aos nossos irmãos queridos de Ideal Espírita, nossas irmãs que muitas vezes estão por aí nos acompanhando, algumas deixam seus nomes, mensagens, outros não se manifestam, mas nós sabemos que estão sempre nessa sintonia de vibrações conosco. E também vamos agradecendo a Deus, né? Acima de tudo, por mais esse dia, essa oportunidade, a Jesus, nosso mestre por excelência, aos nossos mentores individuais, ao mentor dessa rádio, que está sempre amparando e sustentando, não só a nós, mas a todos que passam por aqui, desempenhando o seu papel, deixando aqui um pouquinho do seu tempo, do seu voluntariado, para que essa rádio continue de portas abertas, sempre levando uma palavra amiga, um amparo, um conforto a todos que por aqui entrarem. A qualquer momento do dia, da noite, vai ter sempre uma mensagem, uma palavra amiga, para chegar até aqueles corações que às vezes estão passando por alguns momentos difíceis, que não se abrem com ninguém. Então, aqui não é só uma rádio com esse ideal dentro do espiritismo, mas também é um ombro amigo, que está sempre de portas abertas a ouvir e a amparar quem por aqui chegar.
Paz e luz com Jesus sempre. Que Jesus abençoe a todos nós em mais essa manhã de segunda-feira, 23/12/2024. Que possamos ter uma semana de muita luz, de muitas bênçãos, de muita intuição, de muita tolerância e de muitas reflexões do que foi o nosso ano, já que o ano está aí, né? Quase acabando, que nós possamos estar refletindo através do micro ao macro, o que nós fizemos e o que nós podemos fazer para estar melhorando a vida do nosso semelhante, que automaticamente estaremos melhorando a nossa própria vida. Eu desejo um bom dia a todos, nessa manhã, né, pré-antevéspera de Natal, que nós possamos, né, mais esse ano, fazer as nossas reflexões, como já vem dizendo o Delcio Marília. Um dia tão importante, apesar de ser uma data que todos dizem, é só mais uma data comercial, mas a gente sabe que as pessoas ficam diferentes, então aproveitemos esse momento para a gente fazer a nossa reflexão, rever todos os nossos atos, deixar o coração se envolver nesse sentimento, nessa magia benigna do Natal, para que a gente possa seguir sempre com esses sentimentos nobres de amor, de carinho, de fraternidade, de paz, de caridade, envolvendo a todos os nossos queridos irmãos. Eu agradeço mais esse dia aqui por estarmos, né, nessa manhã gloriosa de segunda-feira para mais um programa, mais um dia de aprendizado que nós vamos fazendo juntos. Eu, Odelson, Marília, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né, para fazer um aprendizado, para ter um aprendizado e preencher meu coração e a minha mente, né, com leituras, comentários edificantes, né, firmarmos mais uma vez o compromisso da amizade, do amor, junto com os nossos queridos e nossas queridas ouvintes que sempre estão conosco. E aproveito hoje, né, que é aniversário de uma pessoa muito querida para mim, a minha cunhada Edna. Vai aí meus parabéns para ela, muitas felicidades, que Deus abençoe a vida dela, que dê tudo o que ela necessita e muito mais o que ela desejar, né, que Deus esteja sempre com ela nessa aí, que tenha muitos e muitos aniversários ainda pela frente. Um bom dia a todos e vamos lá tocando o barco. Bom, parabéns aí para sua cunhada, né? Que seja realizada as festas de aniversário aí, né? Tudo em família, em luz, em paz. Que Deus fortaleça a caminhada dela e de vocês todos aí. Então vamos, né? Você quer falar alguma coisa antes? Parabéns, né, para a cunhada da Kátia aí, que Deus possa amparar a caminhada dela com muita paz, saúde, realizações, que Deus possa estar sempre conduzindo os caminhos dela, sempre no caminho do bem, protegendo e amparando, não só a ela, mas a todos que são caros ao coração dela. E antes de você iniciar a mensagem, já vamos falar das nossas parceiras aqui, né, das nossas companheiras que estão conosco aqui, né? A Célia, Zacarias, né? Hoje nós estamos um pouquinho mais longe, né, Célia? Você está aí em São Paulo, nós estamos na Bahia. A Kátia também, em Ferraz de Vasconcelos, né? Então eu falo, Kátia, que eu ganhei já meu presente de Natal antecipado, porque passei por uma crise muito forte de coluna e Deus me permitiu que eu chegasse até a Bahia, então eu não tenho mais presente para pedir, meu presente já foi dado. Foi estar junto com a minha mãe, aqui com meus familiares e consegui chegar bem, então... Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Então, Célia, para você um excelente dia, semana, a todos da sua família e Feliz Natal também, né? Que o Natal de Jesus seja aquecido nos corações de todos nós, né? No coração da família, renovando sempre o nosso ideal, a nossa missão, porque sim, ainda pequenos que somos, mas nós temos um compromisso com a missão aqui, que é de levar esse otimismo, de levar a palavra, de falar, de ouvir, de aprender, né? Tudo isso é missão na nossa vida. E de conduzir os passos daqueles que estão conosco. Então, Deus abençoe esse Natal, a toda a sua família também. Albertina, né? Outra Zacarias aqui, né? Irmã sanguínea da Célia, e nossa irmã de ideal, nossa irmã em Cristo. A gente manda um excelente trabalho, um excelente Natal para ela, uma excelente semana também, que Jesus possa fortalecer todos os laços dentro da família sanguínea e dentro da família espiritual. Tá bom?
Deixa eu ver o que mais ela manda aqui. Falar para você, agradecendo a você, provavelmente pelas palavras que você disse, né? E a Kátia também. E é isso aí. A gente vai agora iniciar o programa. E vamos lá, né? Mensagem do dia de hoje, do livro Vinha de Luz, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Padrão, porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo, do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está em Atos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além, transmiti-las a outrem, pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constitui serviços peculiares. A qualquer homem que use sensatamente a palavra, sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre, em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, fazendo o cérebro repleto de inspirações superiores e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhantes lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Aqui tem várias recomendações, né? E que Emmanuel disserta aqui sobre esse título do padrão do homem de bem, e que dá, por exemplo, Barnabé, e que fala que a gente pode estudar, a gente pode fazer vários cursos, a gente pode ter, assim, de cor e salteado, como se diz, né? As palavras de Jesus, o evangelho de Jesus, para estar transmitindo aos outros e impressionar muita gente que às vezes não tem esse conhecimento. No entanto, o grande diferencial não é se temos esse conhecimento, o cabedal de conhecimento que temos, e sabemos falar maravilhosamente bem, arrancamos aplausos nas palestras. Não é isso o diferencial. O diferencial é a nossa conduta no dia a dia, 24 horas por dia. Tem aquelas pessoas que a gente identifica como líderes natos, independente do seu grau de escolaridade. Por onde quer que passe, essas pessoas vão deixando a semente de luz, com seu otimismo, com seu jeito de ser, com o seu pensamento positivo, sempre fazendo bem aqui e acolá, atendendo a todos sem distinção.
Esses são os verdadeiros homens de bem. Esses aí são os verdadeiros homens que estão dentro do padrão de que Emmanuel nos refere aqui através do que ele explana aqui, né, sobre o ato dos apóstolos. Então, basta muito mais do que conhecimento, do que ter a palavra afiada para explanar sobre qualquer assunto, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. É preciso uma conduta reta, mas muito mais do que uma conduta reta, porque nós somos falhos. Nós sabemos que em algum momento, por mais que a gente vigia e ora, a gente falha. Nós somos humanos, nós ainda somos espíritos de segunda ordem ou de terceira ordem. Acredito que a maioria aqui na Terra é de terceira ordem. A gente falha, mas a gente tem essa liderança nata de estar sempre ali, fazendo bem. E não é raro a gente ver por aí, particularmente, né, na nossa casa espírita, a gente conhece algumas pessoas, é claro que é difícil, e eu não vou aqui citar nomes, é claro, mas a gente conhece alguns que implantaram esse trabalho, que desenvolveram alguns trabalhos, que mesmo que a pessoa tenha saído de lá por N questões, mas o trabalho continuou, e a pessoa leva a sua vida hoje, modestamente, mas aquele trabalho ficou edificado, porque foi um trabalho edificado sobre a rocha. Então, é um trabalho que não se passou por dificuldades, sim, como tudo em nossa vida, mas foi um trabalho de edificação espiritual sobre as bases, né, sobre o comando da espiritualidade, seguindo as instruções dos espíritos e dessa intuição espiritual que o trabalho está até hoje de pé. E por quê? Porque ouviu essa voz interior que muitas das vezes nós achamos que é nossa e que não é. É a voz do nosso mentor, é uma inspiração espiritual ou dos mentores daquele trabalho que vai ser implantado naquele momento. Então, são assim que os líderes, que essas pessoas que já têm esse conhecimento, mas, acima de tudo, tem esse comportamento de acordo com o que pede Jesus, do homem de bem, que implanta esses trabalhos e que vai-se o homem, mas fica a sua história. Por isso que alguns dizem, né? E eu costumo dizer que o homem ele é imortal. Não só ele é imortal, porque nós sabemos que o espírito não morre, mas também porque nós vamos e fica a nossa história. Agora, o grande diferencial é que história nós iremos deixar? Quem lembrar de nós, vai lembrar do quê? Qual foi a semente que nós plantamos? Quem lembrar, quem falar sobre nós, quais são as recordações? Vai exaltar? Vai ficar chateado com alguma coisa? Ou vai de uma certa forma até nos cobrar, ainda que não fala, né, diretamente, porque nós já não estaremos aqui, mas dentro de si ainda vai ter aquela pontinha de desapontamento, porque sabia que nós podíamos ter feito mais ou dado mais de nós mesmos e nós não fizemos. Então, como a Kátia bem disse aí, que por mais que a gente fala que é uma data comemorativa, né, muito mais voltada para as coisas materiais, mas são momentos como esse em que a gente para refletir muito sobre essa simbologia do nascimento de Jesus, independente se foi dia 24 ou não foi, isso é o que menos importa. Mas para nós aqui, né, já que nós comemoramos no dia 24,
no dia 25, né? Mas do dia 24 para o dia 25, e a própria espiritualidade nos fala que a própria atmosfera do universo, que ela fica mais leve, porque todos os pensamentos estão naquela sintonia de renascimento. E esse renascimento não é só do nascimento de Jesus, é do renascimento de nós mesmos, de nossas atitudes, de olhar para aquela pessoa que muitas das vezes nos ofendemos, mas aí a gente pensa, é Natal, deixa para lá, né? A pessoa, às vezes, passou o ano inteiro de birra. Alguns, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, só porque é Natal, agora vem para cá, estender a mão. Mas ainda bem que é Natal, ainda bem que a pessoa veio estender a mão. E se a gente não for arrogante, a gente vai sim, né? Também segurar a mão daquela pessoa, ainda que a amizade não volta a ser a mesma, mas nós vamos quebrar aquela corrente negativa, aquele clima tenso que estava entre as duas pessoas que ali estiveram envolvidos naquela questão. Então, é um momento, sim, de reflexão, mas um momento de aparar essas arestas, de estreitar laços, de unir corações, que é isso que Jesus espera da grande família dele. Mas eu fico por aqui. Quer comentar? Ou a Cátia? Não, pode fazer a prece. Então, que nós possamos, né, entrar nessa sintonia de amor, de paz, de harmonia, aparando realmente as nossas arestas aí, sempre lembrando do divino Mestre Jesus como nosso exemplo, nosso irmão maior, que mesmo imolado na cruz, perdoou, aceitou, sabendo das limitações de cada um, agradecendo ao nosso Pai Celestial por mais esse dia e por mais essa oportunidade. Agradecendo também aos benfeitores espirituais, sejam os nossos benfeitores individuais, os mentores dessa rádio, os mentores de todos os nossos companheiros que têm também os seus programas, estão dentro da grade de programação dessa rádio, faz com que as coisas aconteçam, com que essa rádio mantenha no ar, levando sempre uma palavra amiga a todos. Agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa sempre nos envolver no seu manto azul de luz, nos amparar no seu colo de mãe, como a nossa própria mãe faria conosco, com esse amor incondicional, acalmar o nosso coração nos momentos difíceis, nos momentos em que nos achamos mais atribulados, que ela possa interceder junto ao seu Filho amado, pela humanidade que ainda sofre, alguns em seus leitos hospitalares, alguns distantes da família, alguns por falta de trabalho, mas que seja sempre feita a vontade do Pai. E assim, Pai, nós já vamos te agradecendo e te louvando por mais esse dia e essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Bom, nós temos também a nossa companheira Verinha, né, nos dando aqui as saudações, nos desejando um Feliz Natal a todos, para você também, Vera, para a sua família, que Deus ilumine aí o coração de todos, né, nesse trabalho tão bonito que você realiza aí na Casa Espírita, fora da Casa Espírita, aqui na rádio. Então, você, Alessio, né, seus convidados, né, muitas vezes a Cátia participa com a Vera e todos fazendo o programa, eu, você, Emmanuel, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e a gente agradece aí.
A Albertina e a Célia fazem o Refletindo com Jesus, né? Programa intercalados aí por irmãos que sempre vão revezando aí nas mensagens às 18 horas diariamente. E nós, né, temos o Evangelho, temos o baú no domingo às 19 horas e o Evangelho na segunda-feira, e assim segue a grade da programação. Mas vamos lá, Kátia. Na semana passada nós não fizemos o programa, né? Nós tivemos problemas particulares, como todos temos, né? Então, nós não fizemos o programa, e o item da semana passada era ação de graça por um favor obtido. Então, eu tirei para o ponto de reflexão de hoje, né, do próprio capítulo 28, e em seguida eu passo para você aqui, para você dar continuidade com o item seguinte, que é o ato de submissão e de resignação. Então, eu vou estar passando aqui, fazendo pequenos comentários sobre esse item anterior, né, que é o item 28 do capítulo, só um trechinho aqui, e o item inicia assim: não se pode considerar como acontecimentos felizes somente as coisas de grande importância. Esse item é ação de graça por um favor obtido, né? Muitas vezes, as menores em aparência são as quais mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem e lembra-se. Esquece o bem e lembra-se, sobretudo, do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios que recebemos, sem os ter pedido, frequentemente nos espantaríamos de tanto que recebemos e que se apaga em nossa memória, e ficaríamos humilhados por nossa ingratidão. Bom, só esse trechinho já dá para a gente refletir, né? Às vezes nós pedimos tantas coisas, ou vamos agradecer só coisas grandiosas, né? Naquilo que na nossa visão é grandiosa, que nós alcançamos, e esquecemos do dia a dia, esquecemos das pequenas coisinhas do dia a dia, as corriqueiras do nosso dia a dia, as habituais, né, do nosso dia a dia, que então, são tudo ofertas de Deus para nós, né? São tudo nos dadas de graça por Deus. Ao amanhecer, nós abrimos os olhos, enxergamos o clarão do dia. Eu costumo fazer uma reflexão, Kátia, Marília e queridos ouvintes. Às vezes, quando eu pego a estrada, eu vou viajar à noite, a gente vê a dificuldade da estrada à noite, da visão, né? Curta, os próprios faróis não conseguem dar uma distância para a gente observar melhor, é preciso ter muita prudência. E quando você vai chegando para o amanhecer do dia, a barra do dia, como diz o camponês, né? A barra do dia vem nascendo e você já vê a claridade, né, da luz do dia. Você sai literalmente da treva, que é a escuridão da noite, para essa luz do dia. Nossa, é uma bênção quando você consegue enxergar tudo na sua frente. Então, ao amanhecer do dia, nós temos que agradecer por mais um dia, por essa oportunidade de hoje. E não só isso, pelo ar que respiramos, pelos pulmões que nós enchemos para, né, para respirar, para ter uma vida saudável. Nós saímos de casa, observamos, já deparamos com o raiar do sol, com o dia claro, com os pássaros cantando. São coisas para a gente agradecer a Deus, né? Nós, às vezes, pedimos Deus. E nesse tempo agora que se inicia mês que se avinha o Natal, que nós estamos bem em cima já nas vésperas de Natal, como Marília disse, é para a gente fazer essa reflexão. Será que nós enxergamos janeiro, enxergamos fevereiro, enxergamos março da mesma forma? Ou será que nós deixamos para enxergar isso só em dezembro e só avizinhando lá o mês, o dia 25? Eu tenho certeza que Jesus, passando pela terra, como ele passou, ele nos chamaria de hipócritas de novo, hipócritas. Só ver as coisas do meu pai no dia que comemora o meu nascimento? Não, Jesus chamaria sim. Porque Jesus não gostava de hipocrisia, Jesus era verdadeiro. Nós temos que ser verdadeiros. É claro, como Marília disse, a sintonia muda, por quê? Porque nós sabemos que as vibrações têm poder de criar uma corrente, de criar esse elo, de levar a todos os cantos. Nós já entramos nessa corrente de Natal e nós vamos também desejando bem ao nosso próximo, ao nosso semelhante, e essa corrente vai sendo vinculada pela espiritualidade a todos os cantos. Por isso que os espíritos amigos nos dizem que muda a atmosfera do planeta. É devido ao nosso comportamento.
Mas já sabendo, já sabedores disso, nós devemos ter nosso comportamento para os dias do ano inteiro, né? Para a nossa vida. Mas, assim, ainda bem, como disse Marília, que chega essa data para que a gente possa também, nós precisamos dela para que nós possamos quebrar um protocolo, às vezes fica lá naquela coisa só da rotina do dia a dia e esquece de tudo. Eu nasci e vai virando, como diz a música nem sei quem é o autor, síndrome, da Gabriela lá, né? Não é isso? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, sei lá, nem sei mais a música, mas é assim. Nós temos que renovar todos os dias. E essa simbologia do Natal traz isso. Então, os nossos pedidos, os nossos favores obtidos, graças a Deus que nós obtemos. Né? Pequenas coisas que nos alimentam no dia a dia, que nos mantêm a nossa fé, que nos mantêm a nossa esperança. Quando a gente vê um irmão passando pelas dificuldades, a gente compadece daquilo e procura, de uma forma ou de outra, ajudar. Procura, de uma forma ou de outra, elevar o estímulo, né, a fé daquela pessoa para que ela possa superar esses desafios, mas isso nós vamos deixar para o item seguinte, que é a resignação. Então, meus irmãos, é isso, agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por cada pessoa que passa pela minha vida e que planta essa sementinha para que eu possa me tornar um homem melhor, um homem novo a cada dia. Não que eu vou esquecer o velho passado, não é isso. O velho passado, às vezes, fica tão impregnado na gente que é quase impossível a gente, numa encarnação, a gente tirar lembranças do passado. Mas a gente traz isso para refletir, traz isso para aprender, para pensar e para nos melhorar. Vou passar a palavra para a Kátia para que ela dê continuidade à lição do capítulo, do item seguinte. Hoje nós vamos tratar que é o tema de hoje, né, o item 30, do capítulo 28, o ato de submissão e de resignação. Uma coisa interessante que o Delson falou, a gente tem que agradecer, né, a tudo, e como ele disse, né, ele agradece até as pessoas que surgem no caminho dele. E outro dia eu estava pensando sobre isso. A gente tem que agradecer até aquelas pessoas que a gente acha que vêm para nos prejudicar, porque elas também estão nos ensinando a nos tornar pessoas melhores. Elas estão apontando o dedo para os nossos defeitos, porque de alguma forma nós estamos causando algum incômodo nelas. Nós fizemos algo que lhe causamos algum prejuízo, deixamos ela incomodada com qualquer situação. A gente às vezes acha que não, que a gente não faz mal para ninguém. A gente nunca sabe, né? Então Deus coloca as pessoas no nosso caminho até para nos apontar os nossos defeitos, para a gente primeiramente liberar perdão, né? E para se melhorar, aproveitar a oportunidade, porque essas pessoas têm capacidade de nos falar a verdade, apontar os nossos próprios defeitos, indicando os nossos defeitos, para a gente começar a ver, né, se realmente aquilo é fato concreto, para a gente se melhorar, né, como pessoa. Então é isso, a gente tem que agradecer mesmo a tudo e a todos, né? Tudo concorre para o bem, né? Para aqueles que amam o Senhor. Então, tudo a gente precisa de aproveitar na nossa vida das oportunidades que Deus nos dá. Deixa eu ler aqui um tantinho do item, né? Hoje é ato de submissão e de resignação. Quando um motivo de aflição nos atinge, se lhes procuramos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida ou a expiação de uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. No que nos aflige, não vemos em geral senão o mal presente e não as consequências ulteriores favoráveis que isso pode ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que não sejam tidas em conta e que essas palavras do Cristo não sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Então, aqui a gente precisa de buscar, né, entender o motivo do nosso sofrimento
e ter, assim, a consciência de que nós somos os devedores de nós mesmos. Muitas vezes a gente se depara com as situações difíceis na nossa vida e nós já passamos a indagar, né? Na verdade, não é nem a indagar, é a reclamar mesmo. Por que eu, Deus? Por que eu estou sofrendo? O que eu fiz de mal? A gente não enxerga a nossa dificuldade como aprendizado pelo mal que nós praticamos, ou como um ato, porque a gente tem a oportunidade para anular o mal, né, que nós praticamos em algum momento da nossa existência, vamos dizer assim, não só terrena, mas da existência geral. Porque às vezes a gente não encontra realmente a causa dos nossos sofrimentos na vida presente. A gente vai precisar, né, de buscar, quando a gente sofre, entender o porquê que nós sofremos. Porque é uma questão, né, de educação, de se autoeducar. E segundo, porque nós precisamos de compreender, né, essas mazelas da vida e compreender que todos têm a sua parcela de sofrimento. Se nós estamos aqui nesse planeta, é porque nós precisamos de passar por aquela expiação. Então, na verdade, no fundo mesmo, tudo é aprendizado. Quando a gente aproveita bem a lição, lógico, né? Muitas vezes a gente desperdiça a oportunidade de compreensão daquele momento, de entender o significado, o fundo das coisas, a gente deixa de lado essa oportunidade de aprender. E se nós não encontramos a causa na vida atual, a gente vasculhou, fez a nossa reflexão, a gente fez um retrocesso aí, a gente retrocedeu na nossa vida para saber lá até, né, algum certo momento da nossa vida, se nós realmente praticamos algo que pudéssemos cavar aquela situação presente para nós, aquele sofrimento. E fazendo isso, a gente não acha a causa. Então, aqui, o próprio texto já indica que a gente precisa de ser honesto, de verdade. Ser honesto, deixar de ser hipócrita, como o Delcio e a Marília já falaram, parar de hipocrisia e buscar numa causa remota, numa vida anterior. E aí, como o próprio texto aqui indica, nós nos submetermos, sermos submissos, nos resignarmos diante do sofrimento que está nos atingindo naquele momento. O sofrimento que nós precisamos de aprender, nós precisamos de se educar com ele, é necessário. Porque, de qualquer forma, se nós estamos ali naquela situação, é porque a gente não aprendeu a amar ainda de verdade. Jesus nos disse, certa feita, e está registrado na Bíblia, que o amor cobre a nossa multidão de pecados. Se nós estamos ainda sofrendo pelos nossos pecados, é porque o amor não chegou ao nosso coração. Não aprendemos ainda a amar. Não aprendemos ainda a agir da melhor maneira possível, dentro, né, pautando todas as nossas atitudes dentro do amor, dentro desse exercício que Jesus também ensinou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos de ser honestos conosco mesmos. Não nos reclamarmos, né, diante das situações que nós estamos vivenciando, mas sim sermos honestos, o verdadeiros, o mais possível que a gente pode, e pensar o seguinte, chegar à seguinte conclusão: nós falhamos. Estamos aqui porque a falha ocorreu e a gente não corrigiu, nós não reparamos esse mal. Então agora é o momento do aprendizado. O que Deus está querendo mostrar para mim nesse exato momento, nesse sofrimento, nessa situação que eu estou atravessando? Um exemplo disso são as enfermidades que nos acometem. Muitas vezes, né, tem pessoas que falam, eu não vou no médico procurar doença. Eu ouço tanto isso, gente. Chega até a ser engraçado, é hilário. Eu não vou no médico procurar doença, não. Chega lá, é mais uma doença já para me tratar. E eu penso assim, ou às vezes eu até falo quando eu tenho liberdade com a pessoa, mas é lógico, não é que você está procurando doença, você está procurando ser saudável. Se você foi no médico e achou uma doença, é porque você não se cuidou tão bem assim quanto deveria. Então surgiu a doença. Você descobriu e aquilo é uma oportunidade para você tratar, né? Então trate da doença. Você não foi buscar doença, você foi buscar saúde. Se a doença surgiu, vai tratar através de, né, melhorias, através de terapias, medicamentosa,
enfim, tantas terapias que temos aí, até muitas vezes, né, remoções cirúrgicas, para retirar algo que está incomodando, né, a nossa saúde. Então, a gente não está procurando doença, a gente está procurando a saúde. Então, a gente precisa. E os médicos estão lá para fazer esse papel, né, cuidar da gente. Então, suponhamos que nós encontramos uma doença nos consultórios aí da vida, né, nessas consultas da vida. E aí a gente se desespera muitas vezes, achando que não tem solução. Ah, eu não vou cuidar mais mesmo, porque cada vez que eu vou no médico eu encontro uma enfermidade diferente. E aí a gente chega o momento da nossa reflexão, chega o momento de nós analisarmos por que esse mal está me acometendo. O que eu pratiquei no passado, pode não ser num passado tão remoto, pode ser nesse momento, nessa vida atual. O que eu pratiquei, o que eu deixei de cuidar para que meu corpo sofra com essa enfermidade agora, nesse momento. O que eu fiz de errado? Se a gente parar para analisar e ser honesto o mais verdadeiro possível, nós vamos encontrar a causa. Ah, surgiu aí uma pressão arterial um pouquinho alta, eu estou precisando de tomar medicamento para que ela se controle. Por que eu tenho pressão alta hoje? O que indica isso? O que indica, muitas vezes, você ter uma pressão arterial elevada. O que faz, né? A gente começa a pensar como que o corpo faz, o que o corpo faz para poder levar a pressão arterial, o que causa? Se nós formos ver o que causa essa pressão arterial elevada, são muitas vezes, e na maioria das vezes, as nossas emoções descontroladas. E por que nós, quando éramos jovens, nós não nos educamos a ponto de mantermos, né, as nossas emoções equilibradas? A gente se descuidou. Quando éramos jovens, nós não nos importávamos, porque naquele momento lá atrás a gente tinha saúde. E a gente nunca pensou que, quando fôssemos um pouquinho mais velhos, ou então que passasse, né, com a passagem do tempo, a gente adquiriria doenças, enfermidades, por conta do nosso descontrole do passado. Outra situação, hoje eu tenho, vamos exemplificar, eu tenho uma diabetes. O que causou essa diabetes? Então, a gente pode perguntar para o médico, doutor, qual que é a causa dessas doenças? Muitas delas, ele vai falar, pode ser, né, genética, né? Realmente, quando é parte genética, a gente não tem muito o que fazer. A gente carrega também essas questões familiares, né, que traz, mas também a gente pode perceber o seguinte, quando faz parte da genética, quando faz parte de um grupo familiar, é porque aquele grupo familiar não se cuidou no passado remoto e não se cuida no presente também das próprias emoções, da própria alimentação, da própria vida, enfim, deixou que se estabelecesse e fosse passado de geração para geração. Então, é um problema que nós temos que educar em grupo, né? Então, você tem uma enfermidade que você adquiriu de forma genética. Cuide do seu filho, do seu parente ali mais jovem, alerte a ele que a genética tem isso, mas ele pode ajudar com a alimentação saudável, com as emoções saudáveis e controladas. As emoções, elas contribuem muito para que nós tenhamos enfermidades no futuro. Então, vamos dizer o quê? Que a culpa é da genética, que a culpa é daquele parente lá que fez algo de errado, que trouxe para a família as enfermidades? Não. Será que aquele parente não éramos nós mesmos na encarnação passada? E na encarnação atual nós só vamos carregando essas enfermidades também? Então, são questões que estão nas nossas próprias raízes, seja na questão pessoal ou familiar. E aí mostra que nós temos que aprender tanto individualmente, né, as lições do Mestre Jesus aplicar na nossa vida, como que em grupo. Então, muitas vezes nós temos a tarefa de auxiliar o grupo familiar a crescer juntos, moralmente, evoluir dessa forma. Então, nós precisamos, quando encontramos essas situações delicadas na nossa vida, de nos resignarmos, sim, diante das dificuldades. Resignar é ser humilde e compreender que a falha está em nós, né, e nos submetermos à vontade, né, daquele momento, daquela situação, à vontade de Deus, mas também nós devemos agir para que tudo melhore. Aqui, esse item, né, de submissão e de resignação nos mostra que nós temos que ser verdadeiros e humildes.
e compreender que a falha está em nós mesmos, está naquele grupo ao qual a gente pertence. Mas nem por isso que nós devemos, né, manter aquilo para sempre. Então eu sou falho, eu errei, eu pequei, eu cometi atos maldosos contra mim, contra o próximo. Poxa, então compreender que a falha está em nós, agir com humildade. Mas começar a partir daí, fazer o melhor com isso. Mudar-se, né? Fazer ali uma verdadeira reviravolta individual e em grupo, em familiar, para que tudo se melhore. Vamos aprender a ser pessoas melhores. Quem sabe até Deus dá a oportunidade de suavizar essa enfermidade que eu descobri, ou então essa dificuldade financeira que eu estou atravessando, ou então de ver uma pessoa sofrendo ali ao meu lado, eu não posso fazer muitas coisas por ela, a não ser cuidar naquilo que ela necessita, tratar ela com mais carinho. Ou então eu deixei de falar com determinada pessoa porque eu não estou me dando muito bem com ela ultimamente, vou perdoar, vou liberar o perdão. É isso que indica essa lição para todos nós. Nos resignarmos diante da dificuldade e nos submetermos ali às questões, sim, porque isso é demonstrar a nossa humildade. E a partir daí, pedirmos a Deus coragem, forças, discernimento, nos mostrar, porque muitas vezes nós não enxergamos as nossas próprias mazelas, os nossos defeitos, nós não enxergamos muito bem, a gente enxerga o do outro, porque a gente é muito ágil em mostrar a trave, né, o argueiro do olho do outro, mas tirar a trave do nosso próprio olho é muito difícil. E aqui no texto é tão bonito que indica assim, né, a prece fala, né, que quando esses momentos nos afligem, a gente não vê muitas vezes, né, como a gente está dizendo, o mal, a gente não enxerga onde que está o mal, mas a partir do momento que a gente enxerga, a gente precisa agir. E se não estamos nos enxergando, tem uma prece aqui que fala uma questão muito interessante, que é o seguinte: meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição, ou seja, nós, né, estamos num ato de submissão, né, de humildade, que venho de experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Aqui mostra, quando a gente pede isso, é nosso ato de humildade. E aí depois a gente pede para os bons espíritos, que me protegeis, dai-me força de suportá-lo sem lamentação. Por quê? A gente não consegue passar as nossas dificuldades sem reclamações. Como eu estava dizendo, né, muitas vezes, quando a gente se depara com uma dificuldade, a gente pergunta: por que eu, Deus? Por que comigo? A gente não compreende, não é humilde. Então a gente começa a reclamação como verdadeiros bebês chorões. E aí vem, né, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua, assim, para o meu adiantamento. Então, a partir dessa oração, a gente pede a resignação, né, para nosso mal, para evitar o mal em nós, para que a gente tire a nossa, assim, não a nossa culpa, que a nossa culpa vai sempre existir, mas que a gente consiga, com isso, tirar um pouco, né, porque Deus muitas vezes acha um meio até de mandar o auxílio para nós, mas que a gente possa tirar um pouquinho dessa carga pesada que vem sobre nós. Porque Deus, mesmo nós sendo falhos, imperfeitos, reclamões, bebês chorões, muitas vezes Ele manda para nós o auxílio. Primeiro porque Ele manda o auxílio porque Ele sabe que nós somos fracos. E quando a carga é muito pesada, Deus às vezes manda assim um alívio através dos nossos irmãos que nos auxiliam, tira um pouquinho da carga pesada que está sobre nós, por isso que vale a pena nós orarmos. Esse capítulo todo nos mostra o poder da oração em primeiro lugar, né? O poder que exerce sobre a nossa vida, a influência que Deus tem sobre a nossa vida quando nós estamos nos submetendo a situações e pedindo a Ele todo o amparo necessário. E segundo, porque quando nós precisamos de fazer oração para a gente se conectar com o alto. Sem isso, é muito difícil atravessarmos pela problemática da nossa vida. Mas, de qualquer forma, esse trecho aqui, esse item, ele nos ensina aqui uma questão muito legal, que é nós nos
submetermos à vontade de Deus, sermos humildes, nos ensina a ser mais humildes. E por isso que a gente precisa de buscar sempre, né, entender e compreender. Quando a gente compreende as nossas falhas, os nossos erros que causam as nossas dores e sofrimentos, quando a gente sabe que a culpa parte de nós mesmos, é termos humildade diante do processo, né, que envolve a nossa vida. E aí eu deixo a palavra para os meus queridos irmãos, Delcio e Marília, para que eles possam aí trazer, né, os seus ensinamentos tão preciosos para todos nós. Muito bem, Kátia. É interessante as suas palavras aí, o texto aqui que a gente está refletindo, né? Hoje, e costumo sempre refletir sobre isso, hoje, diante dessa modernidade, dessa tecnológica que nós estamos vivenciando, né? Tantos aparatos tecnológicos que nós temos, que é claro, que nos auxilia muito, né? Tudo vem para nos auxiliar, desde que saibamos usar, mas é preciso a gente refletir também que é um mundo, um campo aberto para informação, para desinformação, para tantas coisas, e a gente, nesse ato de submissão e resignação, a gente também deve pedir, né, para o fortalecimento da nossa fé, como nos diz o nosso irmão Kardec, que seja uma fé raciocinada. E você tocou num campo aí tão necessário para a gente observar, que é a questão da saúde, né? A questão da ciência, da saúde. Nós espíritas, nós acompanhamos a evolução da ciência, acreditamos na ciência, né? É um dos tripé do espiritismo, a ciência, e nós nunca deixamos de vincular as nossas atividades também à ciência. Por quê? Porque elas tendem a explicar, a nos auxiliar, né? Mas diante de tudo isso que eu estou falando desse aparato, existe também muitas desinformações, né? Muitas coisas a bel prazer aí para alimentar questões financeiras, questões de audiência, de likes, disso, de aquilo, que às vezes vem nos tirando, né, a oportunidade de buscar a ajuda da ciência, querendo implantar nos seus ouvintes que a ciência está falhando, que tal, até mesmo na questão de saúde, né? Medicamentos A e B e C que não tem comprovação de nada, que é bom para isso, é bom para aquilo, e às vezes as pessoas afastam de buscar seus tratamentos aí. Até é preciso a gente refletir sobre isso, do aliado que a ciência é para conosco, desse alinhamento que nós temos com a ciência. Deus atua, a espiritualidade atua na medicina, nos auxiliando na ciência de uma forma ou de outra. E nós não podemos esquecer do que Kardec, do que os espíritos nos informam através de Kardec, para manter a nossa fé raciocinada. Né? A nossa fé na base do conhecimento. A doutrina é uma doutrina de experimento, ela foi experimentada, ela foi estudada, ela foi codificada. Então, a gente tem que pensar tudo isso. Né? Não deixar, como diz o velho jargão, certo pelo duvidoso. Fazer o nosso tratamento certinho, fazer acompanhamento de tudo isso. Como você falou das dificuldades que nós temos no nosso físico, as doenças aparecem, o nosso corpo, querendo ou não, nosso corpo é uma máquina, né? Nosso corpo é uma máquina e ela necessita de cuidado. Não uma máquina mecânica, mas uma máquina física. Nós temos órgãos que têm problema, né? De natureza diversas que a ciência explica, e nós precisamos estar tomando o devido cuidado com isso. E esse ato de resignar e de obediência não é acomodar. É sempre aceitar aquilo que momentaneamente nós não podemos mudar. Mas nós estamos sempre ali ativos, buscando. Né? E isso hoje a ciência fala das pessoas do bom ânimo, das pessoas que buscam otimismo diante das dificuldades, que superam facilmente. Doenças até tidas como incuráveis. Prova disso, nós temos várias pessoas aí que já passou por vários cânceres da vida aí. Por quê? Porque busca essa força interior que todos nós temos. Com esse ato de resignação e de submissão. E o tratamento adequado. É o tratamento adequado. Não é aquela fé cega. Não é. Então, fé cega é falta de quê? É falta de conhecimento, é falta de estrutura.
é falta de espiritualidade. Então, nós temos que buscar essa proposta do próprio Espiritismo para manter acesa essa fé dentro do conhecimento que nós temos, que nós vamos adquirindo no dia a dia. Nessa era que nós vivemos, da tecnologia, é muito comum nós vermos, né, muitos remédios que nós sabemos que são plantas medicinais à disposição, à venda, para isso, para aquilo. Tem uma lista do que aquele remédio faz. Mas aí nós ficamos na dúvida, né? Aquilo realmente foi comprovado? Foi, né, testado? Foi comprovado? E outra, nós sabemos que hoje, né, é mais fácil a gente comprar algo aí pela internet, receber na comodidade da nossa casa, do que sair da nossa casa, como a Kátia bem disse, ir ao médico, passar por uma consulta, às vezes fica o dia inteiro fora de casa para conseguir passar no médico, para fazer um exame, para voltar novamente para ver o resultado desse exame, para fazer um tratamento, tomar a medicação adequada, fazer aí um acompanhamento, às vezes, de 6 meses, 1 ano ou mais. Então, as pessoas, nós, né? A humanidade está muito iludida com facilidades. E aí acaba comprando aquilo que nós já vimos também, vocês aqui, Kátia e Delcia, as meninas que estão aí, já devem ter visto muitas reportagens que depois que são testados em laboratório, esse remédio, entre aspas, ali não tinha composição de remédio algum. Então, era uma propaganda enganosa. A pessoa tomava aquilo ali, achando que realmente tinha comprado aquilo que foi ofertado, e chegava um outro produto. Às vezes, um produto que não fazia nem mal nem bem, mas se a pessoa está realmente necessitando do medicamento, o correto é ir ao médico, ver o que o médico recomenda, se ficar na dúvida, ter uma segunda opinião e seguir o tratamento adequado. E sempre com uma boa dose de fé, de confiança em Deus, na espiritualidade, otimismo, bom ânimo, apoio familiar, que não existe remédio mais poderoso do que se sentir amado. Isso aí levanta qualquer pessoa. A gente sentir que a gente é importante para alguém, para a nossa família, que a gente tem um papel especial na vida deles, assim como eles têm na nossa, e que eles precisam da gente, ainda que não precise tanto. Mas a gente acreditar nisso, isso nos faz querer viver, nos faz nos sentirmos melhores, nos dá força para continuar. E cada dia a gente fazer essa mentalização. Né? Toda manhã, independente de ter um diagnóstico aí ou não, mas a gente, ao deitar ou ao estar tomando banho, quem fez o curso aí, todo mundo lembra disso, a gente mentalizar que a água do chuveiro está caindo ali, e que ali não tem só água, mas também tem gotas medicinais, que aquelas águas estão saindo toda colorida, passando pelo nosso corpo, limpando não só as energias que contraímos, mas também as nossas imperfeições, está levando pelo ralo abaixo, e que ali já aproveita a oportunidade, se dá um autopasse, ali mesmo onde estamos, se aplica um autopasse, pedindo a Jesus, a espiritualidade, esse amparo, essa força, essa sabedoria que nós necessitamos, principalmente nos momentos mais difíceis que precisamos tomar decisões. E, com certeza, nós nos sentiremos melhores. É isso. Tomando sempre cuidado, né? Nós, principalmente nós espíritas, né? Já de consciência, assim, um pouco mais esclarecida sobre as coisas, com os doutores tecnológicos, não é isso? Para que a gente não se medica em rede social, para que a gente mantenha a nossa fé, como diz Kardec, sempre ativa e raciocinada. Vamos cuidar do nosso corpo de forma tranquila.
Agora, a meditação para conversar com nossos órgãos, é claro, cada um órgão do nosso corpo é o nosso irmão interior. É um mundo interior que nós temos que vamos conversar com ele, sim, a cada dia. Né? Nós precisamos dele. Por que ele está passando por esses desafios? Já aprendemos a conversar conosco mesmo, com o nosso interior, com nossos órgãos. A meditação nos ensina isso. Né? Então, meditar, a gente deve fazer essas aulas de meditações para aprender a meditar, para conversar com cada pecinha, cada parte do nosso corpo, E porque é ela é tão claro, importante, né? desculpa, e é claro, né? Lembrando sempre que cada órgão é um soldadinho que recebe o comando do general, e nós somos esse general. Então vamos conversar, mas cuidar, não só conversar, é tomar bastante líquido, bastante água, hidratar o nosso corpo, para que os nossos rins trabalhem bem, filtrem bem, e estar sempre nos verificando assim, fazendo esse exame de consciência. O que eu estou deixando a desejar na minha saúde, na minha alimentação, o que está faltando. Então, tudo isso aí pode até não resolver, mas vai ajudar muito. E por aqui eu me despeço, já agradecendo a Deus, a nossa querida Kátia, pelo seu aprendizado, conhecimento, por essa sua humildade de estar sempre aqui, com essa boa vontade, com esse seu coração cheio de amor, de amparo, de conhecimento, compartilhando conosco sua sabedoria, agradecendo a família espírita que estão sempre aqui com a gente, nos prestigiando, agradecendo ao meu companheiro de jornada dessa e de outras vidas, que em nome de Jesus, será mais um Natal, já que vai ser ainda, né? Então, que nós possamos estar encarnados até lá e que está sempre aqui do meu lado. E já deixando aqui o meu abraço fraterno a todos. Que Jesus abençoe a todos e um Feliz Natal com Jesus no coração, não só nesse 25 de dezembro, mas em todos os dias da nossa vida. Paz e luz a todos. Kátia, para você, Feliz Natal, para toda a sua família, para a Dona Maria e todos da sua família aí, né? Sua querida sogra, seu esposo, seus filhos. Para a Albertina, para a Célia, para a Vera, para a Cris, para a Ione, para a Ivone, para Deus e o mundo. Vera. Né? Nós precisamos dessa energia de luz. Paz e luz. Eu desejo um Feliz Natal para todos. Muito obrigada, meus queridos companheiros Delcio e Marília. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui sempre aprendendo. E não podemos deixar, né, mesmo sendo antivéspera de Natal, temos que estar aqui, porque é a nossa injeção de ânimo, o nosso reforço, aprendendo sobre Jesus. Agradeço a todas as nossas queridas irmãs, Albertina, Celinha, Vera e todos os outros demais ouvintes. Eu desejo a todos um Feliz Natal, que todos possam comemorar com suas famílias, felizes, contentes, com muita abundância e prosperidade. Um beijo no coração de todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.